Olá, meus queridos irmãos. Vamos dar início à apresentação de mais um tema muito importante dentro da doutrina espírita. Antes, porém, vamos proferir uma prece inicial, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Jesus Mestre e amigo, aos amigos espirituais que nos acompanhem, que nos ilumine para tornar o assunto compreensível a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa jornada, durante nossa evolução espiritual e moral. Nós vamos apresentar esse tema denominado a importância do livro dos médiuns. O livro dos médiuns, como sabemos, surgiu depois do livro do Espírito, né? Dentro das obras básicas da codificação da doutrina espírita. Então, o livro dos médiuns ele veio logo em seguida à codificação, né, da doutrina, que ela compõe praticamente 5 obras básicas, né? O primeiro livro seria o Livro dos Espíritos, que foi editado em abril de 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns, né, que foi denominado também o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Esse aqui já foi em 15 de janeiro de 1861, portanto, há 162 anos, e ele continua atual, sendo utilizado dentro da doutrina espírita. Teve uma primeira versão, que foi uma versão com instruções práticas dos médiuns, né? Que começaram a manter contato com o mundo espiritual. E depois, então, saiu a edição oficial, né, já de 1861, onde ele traz muito mais conhecimento sobre a mediunidade, né, e esclarece muitos pontos que nós vamos tocar aqui nessa apresentação. Então, esse livro já está com 162 anos, fez agora em janeiro, né, e muito atual. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o manual da vida que nós adotamos na doutrina espírita, é o Evangelho de Jesus, né? Depois o quarto foi o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, já foi em agosto de 65. E, por fim, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Esse já foi em 1868, né? Então, esses 5 livros constituem as obras básicas da codificação do Espiritismo no mundo, né? Como sabemos, o Espiritismo ele surgiu como a terceira revelação de Deus, né? Depois de Moisés, né? Depois de Jesus, e 1850 anos depois veio o Espiritismo, né? Para ratificar tudo aquilo que Jesus já tinha nos ensinado e a gente ainda poder esclarecer aquilo que ficou mal compreendido, né? Mal compreendido, mal interpretado, tá? Então, nesse momento, meus irmãos, a gente só precisa entender, né? Sobretudo, que a doutrina espírita ela tem os princípios básicos. E os princípios básicos que contemplam são em torno de 5 princípios, né? O primeiro é a existência de Deus, né? Como a causa suprema de todas as coisas, né? A imortalidade da alma seria o segundo, quer dizer, o corpo morre, mas a alma não, o espírito ele é eterno e ele evolui, né? A pluralidade das existências, quer dizer, Deus, com sua imensa misericórdia e caridade, ele nos proporcionou oportunidades, né, da gente poder evoluir e tendo várias encarnações, reencarnações sucessivas para o nosso aprimoramento, para a nossa purificação no rumo à perfeição. E também a doutrina tem como princípio básico acreditar e crer em mundos outros que também são habitados, não só o planeta Terra. Então, são a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. E, por fim, né, um dos princípios mais importantes básico da doutrina é a comunicação dos espíritos através da mediunidade. Então, a mediunidade nada mais é do que a intermediação entre o mundo material
e o mundo espiritual. E isso é feito através dos médiuns. E aí nós vamos tentar entender o que é a mediunidade e o que é um médium, qual é o papel do médium, como deve ser um médium para que ele consiga propagar a verdade que são provenientes dos espíritos, do mundo espiritual, para a nossa conduta, para a nossa evolução aqui no mundo material, aqui no planeta Terra. Quando vai se falar do livro dos médiuns, nós temos que primeiro entender que é um guia dos médiuns e dos evocadores. Esse livro ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira, tá? Na última edição foi já de 2018, né? E quem fez essa tradução foi Guilom Ribeiro, né? Então esse aí é o mais atual, é esse aqui que eu tive que ler para poder apresentar para vocês, tá? Ele é um livro completo, fala exclusivamente da mediunidade, tem em torno de 32 capítulos em 446 páginas, né? Em que fala exclusivamente da mediunidade. Bom, na época em que Kardec escreveu esse livro, né, editou esse livro, ele seguiu logo depois do Livro dos Espíritos. Então, primeiro saiu o Livro dos Espíritos. E para escrever o Livro dos Espíritos, Kardec ele escreveu através dos médiuns, né? Os espíritos, então, através dos médiuns, e Kardec foi codificando aos poucos a doutrina espírita. Então, aí ele já usou os médiuns. Na época, Kardec era, inclusive, incrédulo, né? Não acreditava na mediunidade, nesses fenômenos que estavam ocorrendo, e algumas pessoas da sociedade francesa, na época, já estavam verificando esses fenômenos, né? E os médiuns já existiam, né? E aí o Kardec foi convidado, após ele se aposentar, era professor já aposentado, poliglota, né? Ele então foi convidado a ajudar, né, a desvendar os mistérios, né, desses fenômenos que ocorriam na época, né? Então, na época era um assunto desconhecido e até por Kardec demorou um pouquinho para ele acreditar, porque existiam muitas dúvidas, né? Dúvidas do que seria essa mediunidade, o que é ser um médico, como acontece esse fenômeno, né? Como é que é no mundo espiritual, né? Eu sou ou não sou médium? Eu tenho sensações, sentimentos, visões, eu tenho percepções, né? Eu tenho sensibilidade a fenômenos que estão ocorrendo em nossa volta, né? E aí eu preciso entender sobre isso. Então, na época, gerava muitas dúvidas. Os médiums, inclusive, que surgiram, é tratado como em psicólogos ou psiquiatras, né? Para tentar entender um comportamento de estar falando com os espíritos. E, na verdade, os espíritos já queriam, né, se comunicar, e aí essa comunicação tem ocorrido através desses médiuns, né? Então, meus irmãos, esse livro ele é o mais completo tratado de fenomenologia paranormal, né? Era considerado como paranormalidade já na época, né? E ela é de leitura obrigatória a todos aqueles que vão trabalhar na área mediúnica. Todos precisam entender como funciona isso, né? Então, esse livro ele vem tornar o caminho assim plano, né? Cheio de obstáculos, ele vem esclarecer como deve ser tratada a mediunidade. Porque na época de Kardec não se sabia muito bem como fazer. Então, quem veio nos ajudar a entender foram os espíritos, né? Através dos médiuns, né? E que Kardec editou com base nessa tradução, nessa intermediação com os médiuns. E não, nesse livro, meus irmãos, então, o mais importante, ele é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, como desenvolver essa mediunidade para aqueles que têm, como fazer para desenvolver e quem pode ter, quem pode não ter essa mediunidade, quais as dificuldades que são encontradas, né, durante o entendimento, desenvolvimento da mediunidade, os tropeços que podem surgir com o decorrer do aprendizado, né,
que tem dificuldade durante a prática do espiritismo. Então, no espiritismo, vamos precisar usar a mediunidade, mas tem que saber como usar, qual é a dose, como deve ser o procedimento, qual a metodologia, qual o sistema que a gente vai adotar, né? Então, nesse livro, Kardec, ele resume isso de uma forma bem aprofundada, para que todo e qualquer leitor entenda exatamente como a coisa funciona no mundo espiritual e essa relação com o mundo material, tá? Então, aí a pergunta que vem: esse livro seria um manual da mediunidade? Ou seja, se eu ler esse livro, eu vou me tornar um médium, né? Então, a gente precisa entender realmente o que é ser um médium e o que é a mediunidade, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. A mediunidade, segundo consta nesse livro de Allan Kardec, né, do Livro dos Médiuns, ele informa que todos nós nascemos com os germes das qualidades necessárias para se tornar um médium, em diferentes graus, que vamos ter diferentes graus de mediunidade. Então, aqueles que estão ainda embrionários e outros já mais desenvolvidos, mais apurados, né, que são mais sensitivos, mais percebem mais facilmente os sentidos, né? E essa escolha de quem vai ser médio, quem não é médio, ainda tem causas desconhecidas, né? Porque dizem que é um privilégio para alguns, senão não é um privilégio porque tem gente ruim e gente boa que é médio, né? Não é para quem quer. Isso aí, às vezes, são pessoas escolhidas. E essas escolhas, às vezes, podem ser até em função de provas ou expiações. As pessoas precisam desse dom divino para poder se aprimorar, para crescer, né? Então, a mediunidade, ela pode ser uma prova e uma expiação, né? Em que os nossos irmãos sofredores, né, que precisam ter ensinamentos, precisam ter oportunidade para evoluir rumo à perfeição, né? Caminhar assim das imperfeições para a perfeição. E como eu falei, essas causas ainda são desconhecidas, né? Que vêm talvez de outras encarnações anteriores nessas causas, né? Então, aqui nesse livro também informa que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica do ser humano. Assim como nós temos assim a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, então são 5 órgãos do sentido que nós temos. Só que a mediunidade é a intuição, seria como se fosse o sexto sentido, né? Esses 6 sentidos já estão mais ligados ao mundo espiritual do que propriamente ao mundo material, né? Então, é a voz da tua consciência superior, é a voz da tua alma. Então, você está se comunicando, né, com o mundo espiritual e aí você pode ter essas intuições, premonições, não é? E pode prever coisas que podem acontecer, tá? Com essa comunicação com o mundo espiritual. A mediunidade mesmo, ela potencializa essa intuição. Quer dizer, se você já tem essa intuição e você é um médium e está desenvolvendo essa mediunidade, né? Você está melhorando a sua moral, você está melhorando as suas virtudes. Isso tudo vai fazer com que você se comunique com os bons espíritos. E aí os espíritos vão preferir se comunicar através dos bons médiuns, né? Nós vamos falar um pouco mais na frente, tá? Então, a mediunidade, ela potencializa a intuição, o contato com o teu eu superior e a comunicação direta que você vai ter com teus guias, mentores, são os guias espirituais, os anjos da guarda. Então, o médium vai ter essa comunicação direta e todo o ensinamento dos espíritos é primeiro para o médium, depois é que ele vai adotar esses ensinamentos para os outros, né? Por isso que a gente fala que na mediunidade, aqui é o primeiro que tem que ser beneficiado, o médium, para ele se aprimorar, desenvolver a mediunidade para fazer o bom uso dela a bem da humanidade. E aí, meus irmãos? Bom, para a gente entender melhor sobre a mediunidade, a gente tem que buscar um pouco essa evolução no tempo, né? Desde os primórdios, quando surgiu o homem, né? Ele tinha aquele instinto ainda primitivo, animalesco.
Depois, com milhares de anos, ele foi evoluindo, né? Começando a ter razão, ser racional, né? Ter uma fé raciocinada, né? E depois foi evoluindo ainda para o mundo de intuições. Então, olha, instinto primitivo, razão e intuição. Lá no instinto primitivo, o que predominava eram as paixões ainda em caráter animalesco. Eram 500 milhões de anos atrás, quando surgiu praticamente os homens da caverna, já que viviam em sociedade, né? As ações deles eram ações automáticas, que eram fisiológicas. Na época era comer, dormir e procriar, né? Então, comer era nutrição pelo alimento, dormir era dormir pelo sono, pelo cansaço, e procriar pelo sexo, não é? Então, nessa época, o que predominava era o instinto primitivo. Com o tempo, né, do processo evolutivo, então a gente começou a ter mais razão, começou a entender melhor a lei do amor, começou a ter mais ações de humanidade. É aquele negócio, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então hoje a gente vive ainda mais no mundo primitivo do que no mundo racional, né? Quando você tem uma pressão muito grande, você volta ao instinto primitivo, mas quando você consegue raciocinar, então você vê que as suas paixões você consegue controlar, né? O teu instinto com base na razão, naquilo que tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então a tua moral, ela é a razão para viver. Então nesse processo evolutivo, quanto melhor a moral, melhor as minhas virtudes, né? E aquelas pessoas que estão mais evoluídas, com as virtudes mais maiores do que os vícios, né? Há uma tendência, então, durante esse processo, de entrar no mundo de intuições. Então, eles são seres interexistentes, eles já estão mais no mundo espiritual e menos apegados às coisas materiais, não é? Então, estão em diferentes faixas vibratórias, né? Que a gente sabe que os mais grosseiros estão mais ligados à Terra, e menos grosseiros, mais ligados ao mundo espiritual. Então, existem já irmãos que estão mais ligados ao mundo espiritual do que o mundo material. Então, isso tem que ser desenvolvido, né? Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, são já irmãos, espíritos que são dotados já do sexto sentido, que além ainda, como eu falei, da visão, do paladar, do olfato, do tato, ele tem também a visão, a audição e tem também a intuição, que é o sexto sentido, né? Pode ser embrionário, mas a tendência é ele evoluir para mais ostensivo, né? Quanto mais ostensivo, ele fica mais ligado aos pensamentos superiores, está mais no mundo espiritual do que no mundo material. E aí consegue ser mais intensa as percepções mediúnicas. Então, aqueles médiuns mais evoluídos são os menos imperfeitos, né? Que não existe o médio perfeito, mas existe os menos imperfeitos. E esses menos imperfeitos são preferidos pelos espíritos bons que vêm trazer a verdade para que seja propagada aqui para a humanidade. Tá bom, meus irmãos? Bom, então, dando continuidade, precisamos entender que nesse livro dos Espíritos, Kardec deixou um monte de ensinamentos, né, que a gente não consegue falar isso aqui nesse tempo que é exíguo, né, mas é importante a gente entender que ele deixou escrito como um guia para a gente tomar conhecimento e melhorar a nossa conduta, o nosso comportamento, né, para a nossa evolução espiritual. Então, a mediunidade, meus irmãos, segundo o livro, ele se radica no organismo independente da moral do médium. Ou seja, ele pode ser usado por bem, pode ser usado por mal. Depende da qualidade moral do médium. Ele deveria ser usado por bem e para a instrução primeiro do médium, depois para as pessoas que ele podem auxiliar, que eles podem ajudar nessa intermediação com o mundo espiritual e o mundo material. Os melhores médiuns, meus irmãos, são aqueles que simpatizam apenas com os bons espíritos. Mas para simpatizar com os bons espíritos, eles têm que ter uma moral elevada, porque aqueles de moral baixa estão sempre sintonizados com os maus espíritos. Então, os bons médiuns são aqueles que já estão com a moral mais elevada, né?
O médium, ele é, na verdade, meus irmãos, segundo esse livro dos médiuns, ele é apenas um instrumento, mas que exerce influência sobre o aspecto moral. É como se fosse o que o médium exerce uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. E aí vem aquela comparação, como que o médium funciona como se fosse um telégrafo. O telégrafo, você codifica a mensagem vai através do telégrafo e chega no outro local através da eletricidade, não é? E esses sons, que vai, ele é interpretado através de códigos. Esses códigos são entendidos do outro lado. Alguém tocou aqui, alguém entendeu aqui. E o telégrafo é que faz essa ponte, né? Então, quando você passa uma mensagem por telégrafo, as interferências atmosféricas podem interferir nessa comunicação. E a mesma coisa a moral do médium. Tá? Um médium que com baixa moral, tá? Essa comunicação com os bons espíritos já é comprometida. Ele está mais sintonizado com os maus espíritos do que com os bons propriamente, não é? Então, meus irmãos, as qualidades morais do médico, elas podem afastar espíritos imperfeitos. Ou seja, quanto o médium é mais moralmente evoluído, tá? Menos chance dos espíritos ruins utilizarem ele para trazer comunicação que às vezes não são verdadeiras, que não podem propagar a verdade, né? Então, a moral do médium afasta os maus espíritos. Isso é fantástico a gente saber disso, né? E Kardec deixou isso nesse livro para a gente, né? As imperfeições, meus irmãos, morais, são portas abertas para os maus espíritos. E dentre essas imperfeições morais, a pior delas que tem é o orgulho, né? É o médium orgulhoso, o médium vaidoso, tá? Esse é o pior de tudo, né? Então, esses médiums, eles precisam trabalhar o orgulho, tá? Para que os bons espíritos possam realmente trazer as boas mensagens, as mensagens verdadeiras do mundo espiritual, tá? O médium que não se melhorar, mais se agrava o seu estado espiritual. Interessante aqui, olha, que o uso pueril da mediunidade acarretará em aflições dolorosas para a valorização do bem que foi colocado a seu dispor, para o seu crescimento e para a sua felicidade. Então, se Deus te deu um dom da mediunidade, você tem que, primeiro, estudar, entender como é que funciona para fazer o uso correto da mediunidade. Se fizer um uso errado, a gente já conhece alguns casos, né, dentro da doutrina espírita, que isso aí é trágico, são tragédias que vão ocorrer, não adianta você querer fugir, né? Então, se você usar corretamente, tá? Isso você vai ter frutos bons, se não usar, vai ter problemas, né? E muitos deles, às vezes, são problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, porque não soube usar corretamente um dom que Deus lhe deu, né? Para o seu crescimento, para a sua felicidade. Tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, precisamos entender mais também que para Kardec, o médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E dentre os médiuns que nós conhecemos aqui na nossa convivência doutrina espírita no Brasil, nós temos o Divaldo Franco, né? E o Divaldo tem como mentor espiritual Joana de Ângelis, Chico Xavier, né, que tem Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel como mentor espiritual, e nós temos o maior deles, de todos, que é Jesus, que falava direto com Deus, né? Então, Jesus não tinha intermediário. Então, esses médiuns, eles falam direto com os seus mentores espirituais, e as verdades vêm para que eles propagam, né? Quantas informações nós recebemos do mundo espiritual, em que a ciência hoje está confirmando tudo que há 40, 50 anos já foi dito, né? E que a ciência vai pesquisar, né? Então, quando a gente fala a verdade, a tendência é que a ciência vai falar o que é mentira e o que é verdade. E o Espiritismo, através dos Espíritos, já vem falando verdades e que, aos poucos, são confirmados pela ciência, né? Então, a mediunidade, meus irmãos, ela é uma faculdade inerente ao homem, e raros são os que não possuem algum rudimento de mediunidade.
Todos são mais ou menos médium, né? Então, às vezes tem uns que estão lá no início, né? Às vezes nem desenvolve, não vai para frente, mas e outros que já têm essa percepção. Isso também ocorre muito com a vontade da pessoa, né? Se dedicar, se desenvolver, tá? Se sair das virtudes, sair dos vícios e fortalecer suas virtudes, e vai poder desenvolver, então, a mediunidade. Ao tempo todo, nós estamos entrando em contato com o mundo espiritual. O tempo todo, com os nossos mentores, com nossos amigos, nossos familiares, mas também dos obsessores, como eu falei ainda há pouco, tá? Então, até através do sono. O sono, quando a gente dorme, nós temos os sonhos, e nos sonhos nós estamos sempre nos comunicando com o mundo espiritual. E aí a gente vai rever os familiares, os mentores, os amigos, né? Mas também podemos visitar os obsessores. Então, nós, meus irmãos, nós somos espírito. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos do mundo, nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Nós estamos aqui no mundo material de passagem. Tanto é que quando a gente dorme, a gente quer logo se libertar, a gente quer ir no mundo espiritual. E a gente vai. Mas para isso a gente precisa melhorar nossa moral, para que a gente tenha contato com os bons espíritos. Senão a gente vai entrar em contato com maus espíritos. E quando trazer informações de lá, elas vão se manifestar na forma de intuições. E essas intuições podem ser positivas ou negativas, podem ser para o bem ou podem ser para o mal. Ok, meus irmãos? Então, olha, nós temos um campo eletromagnético que nos torna capaz de receber e transmitir energias e vibrações. Então, todos nós temos essa capacidade, né? Mais ou menos, né? Por isso, todos podemos ser médiuns dessa forma. Kardec, nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante que vale a pena a gente refletir, é que o Espiritismo, como filosofia, né? Sabe que o Espiritismo é uma ciência, religião e filosofia, né? É uma ciência porque investiga, é uma filosofia porque ajuda a refletir, a pensar, né? Somos céticos, a gente sempre questiona, e a religião porque trabalha sempre a caridade, o amor ao próximo, não é? Mas como filosofia, ele veio acabar com os preconceitos sobre o mundo espiritual, tá? Principalmente na época de Kardec, onde tinha os charlatões, né? Que utilizavam dos espíritos, né? Para ganhar dinheiro, né? Isso até hoje ainda existe os charlatões, né? Então veja o quanto que a doutrina avançou, mas o quanto temos que avançar ainda para conscientizar, fazer o bom uso da mediunidade para o bem da humanidade. Então Kardec, na época que ele escreveu os livros dos espíritos, ele foi através dos médiuns, né? Para poder entender melhor o mundo espiritual e assim ele codificou a doutrina espírita, né? E aquelas 5 obras, primeira que foi falada anteriormente, e ali também consta o livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns se fez necessário exatamente porque os próprios médiuns que ajudaram Kardec também estavam sendo influenciados, né, por outros espíritos que não só os espíritos bons, né? Então eles precisam entender esse dom que Deus lhe deu para poder fazer o uso correto da mediunidade. Então, meus irmãos, Kardec ainda destaca nesse livro a importância de estudar, né, e de uma forma organizada e da orientação adequada. Existem diferentes sistemas ou métodos mediúnicos de acordo com os objetivos. Então, quando a gente fala em método, gente, método vem de metodologia. Metodologia é como chegar a um objetivo. Lembra que quando Kardec, para escrever o Livro dos Espíritos, ele teve que provar cientificamente que a doutrina, os fenômenos existiam, né? Então ele fez repetição, casualização, controle local, e assim ele demonstrou cientificamente, né, que tratava-se realmente de um fenômeno que tinha uma causa e tinha um efeito. E aí, para aprofundar, para a gente poder entender melhor. Desde a mesa gigante, né, que tinha mesas girantes, cestas falantes, espiritualistas, incorporação, são métodos ou sistemas que podem demonstrar,
a presença dos espíritos desses fenômenos que ocorriam na época, fenômenos paranormais. A mediunidade, meus irmãos, ela deve estar, o médium, ele deve estar aberto ao aprendizado e à observância de todos os fenômenos mediúnicos que estão ocorrendo em sua volta. Então, ele tem que olhar com senso crítico e questionar sempre os resultados, para que não tenha enganos, né? É por isso que a gente fala, quando existe uma comprovação científica, quando você termina um trabalho científico, você pode reproduzir ele, ele vai dar os mesmos resultados, né? Então, assim Kardec fez, ele teve que fazer várias vezes para repetir as mesmas respostas, né? Para ele poder estar ciente de que aquilo realmente eram resultados confiáveis, né? E aí, nesse item ainda, Kardec reforça a ideia, né? A importância de um médium ser honesto, tá? Que não tenha nenhum interesse pessoal, que é total desinteresse pessoal, buscar sempre pelo bem, o que é belo, justo, né? E o que é mais importante, pela verdade. Esse é uma das importâncias do médium, né? Que ele tem que ser honesto, desinteressado pessoalmente, buscar o bem e sempre buscar a verdade. Então, o objetivo, gente, maior da humanidade é o progresso moral e intelectual do médium, que vem com uma prova e expiação para ele poder se aprimorar, crescer, né, e evoluir em busca da perfeição. E aí depois ele vai usar aquilo para a massa, para influenciar as pessoas em seu redor, e assim com o tempo vai atingir toda a humanidade assim que Jesus deseja para o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo terreno, né? Vai chegar um dia em que as leis divinas vão ser iguais às leis morais, né? Então a gente precisa evoluir moralmente para a gente chegar o mais próximo da lei divina possível, ok, meus irmãos? A mediunidade, ela não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como ferramenta para o seu desenvolvimento espiritual e para o auxílio ao próximo. Então veja, a mediunidade é um dom que Deus te deu, ele não é teu, ele é para você utilizar para o seu aprimoramento, mas você tem que fazer uso disso para servir ao próximo e aí servir à humanidade, para o progresso da humanidade. Então, ele não é um fim em você apenas, né? Você tem uma missão muito grande, muito importante. Você está trazendo informações muito importantes do mundo espiritual para todas as áreas da ciência, para a evolução da humanidade. Então, você tem que trazer ela com confiança, com verdade, para que a gente consiga propagar e tirar proveito de todo esse conhecimento que o mundo espiritual nos proporciona, né, e nos antecipa até a ciência. Ok, meus irmãos? Bom, eu fui buscar outras informações sobre esse tema, né, sobre a importância do Livro dos Médiuns. Eu peguei textos do Divaldo Franco, do Chico Xavier e outros médiuns, e alguma coisa mais para acrescentar nesse tema. Divaldo Franco, eu achei uma palestra muito importante dele, tirei algumas informações que acho que valeria a pena colocar aqui para a gente entender e refletir, né? Que a mediunidade, ela é um dom para servir de instrumento à voz dos espíritos, né? Então, já sabemos disso, somos um tradutor, né? Fazemos o quê? Só essa intermediação, né? Os mentores espirituais, eles nos revelam as verdades que nos conduzem para o processo da evolução. Então, nós já comentamos sobre isso, né? Os bons espíritos, os espíritos de verdade, vão passar as informações através dos bons médiuns, e esses médiuns, então, vão, através de várias formas, né, da mediunidade, ou visual, psicografia, né, para escrever livros e colocar isso para eternizar essas informações para que seja usado por toda a humanidade. Então, os mentores espirituais, eles nos revelam essas verdades que vai nos levar a esse progresso da nossa evolução. Nos revela também a ética do comportamento individual. Como eu falei ainda há pouco, a influência moral do médium. Isso é importante para atrair os bons espíritos, para que seja propagada exatamente a verdade. Essa mediunidade, se ela não for adotada para o bem, ela pode tornar-se um objeto de desgraça. Falamos também um pouco, e Divaldo Franco reforça isso, né? Se a gente não usar para o bem, isso vai se virar contra a gente, não é verdade?
Aqui se planta, aqui se colhe, né? O que você não é obrigado a plantar, mas se plantar vai colher, né? Se colher, plantar o bem vai colher o bem, se plantar o mal vai colher o mal. Na condição de um sexto sentido, assim como a inteligência, a memória, ele deve ser utilizada para o bem. E aí Chico Xavier reforça, né, que a inteligência ela tem que crescer junto com a moral, né, para que a nossa evolução vá rápida, né? Porque se a gente for inteligente, mas com a moral lá embaixo, a gente não evolui rapidamente, né? Preciso, não adianta você, como eu falo, o Hitler, inteligentíssimo, mas a moral lá embaixo, né? Os propósitos deles totalmente não nobres, né? E a evolução dele não seguiu adiante, né? Regrediu, pelo contrário, né? Então, esse sexto sentido, que é a intuição, ela tem que ser usada de forma correta e usada para o bem. Senão, vamos ter problemas, né? Então, o médium precisa entender isso, precisa saber quando ele for desenvolver a mediunidade. A doutrina espírita, meus irmãos, ela vem nos ensinar a reviver tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que ele falou, que não foi muito bem compreendido, mas que a doutrina espírita, depois de 1865 anos depois, veio como terceira revelação para ratificar tudo aquilo que Jesus falou e explicar coisas que ficaram mal entendidas, né? Então, esse é o princípio básico da doutrina espírita. E aí nós usamos o Evangelho de Cristo, né? Usamos as comunicações com o além, que é a mediunidade, e a prática da caridade. E isso se resume praticamente à nossa doutrina espírita. Então, a mediunidade ela é um dom divino, mas o seu desenvolvimento depende da nossa conduta moral. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, buscar sempre esse aprimoramento em busca da perfeição. As faculdades mediúnicas, elas devem ser tratadas. E sabe aonde, meus irmãos? No centro espírita. É o local apropriado para você fazer o tratamento, buscar esse desenvolvimento da mediunidade. E não em qualquer lugar por aí, porque nós precisamos de auxílio, né, de nossos irmãos que estão mais evoluídos, né, são médiuns que já têm essa comunicação com o mundo espiritual e já têm essas orientações corretas de como deve ser esse trabalho dentro do centro espírita, dentro da casa espírita. Tá? Então, meus irmãos, o centro espírita ele trata a mediunidade como a célula mãe ou célula máter do espiritismo, onde os fenômenos realmente devem ser tratados. Então, é dentro do centro espírita, dentro da casa espírita, que esse trabalho deve ser realizado. Onde a gente vê os trabalhos, por exemplo, a nossa casa espírita, o Centro Caminho da Verdade, nós temos nossos irmãos, homens e mulheres, que se reúnem toda quinta-feira, né? São pessoas sérias, nobres, que se entregam ao trabalho de caridade que é em nome de Jesus e em nome também dos guias espirituais, para poder trazer auxílio a esses nossos irmãos que estão precisando de tratamento espiritual, estão na erraticidade, procurando orientação, ajuda, né? E nesse momento, a Casa Espírita, a gente trabalha os tratamentos que são feitos, além do curso de mediunidade também, que nós temos no nosso Centro Espírita. Então, meus irmãos, com isso, com esse trabalho que nós fazemos aqui, e todos os centros espíritas fazem também, então a mediunidade, ela estoura, né? Como fogos de artifício por todo mundo, como diz o Divaldo, né? Nas diferentes áreas da ciência, né? Nos transtornos depressivos, psicológicos, nas dificuldades de relacionamento, nos suicídios, aqueles nossos irmãos que pensam em se suicidar. Se soubesse que não existe, que o espírito é eterno, né? Que a alma é eterna, eles não iriam cometer isso, né? Então, a gente vem para orientar, para informar que é um erro muito grande cometer o suicídio, né? Deus deu a vida, eu não tenho o direito de tirar e Deus não perdoa, não é? Então, meus irmãos, são medos, esses problemas que a gente vive na atualidade, problemas depressivos, psicológicos, essa dificuldade de relacionamento, suicídio, eles são medos que se encontram no inconsciente e provavelmente já surgiram lá em encarnações
passadas, e que o mundo espiritual pode nos ajudar a entender melhor isso. E quando a gente entender melhor, vai viver melhor e vai poder passar todo o sofrimento, tá, com resignação, né? E saber que a gente vai cair, mas a gente levantar. E o levantar é o impositivo da evolução. Tá bom, meus irmãos? Então, na prática da mediunidade, os problemas eles vão se tornar pequenos. Então, para quem é médium, que recebeu esse dom, quando ele se dedica, tá, até os problemas pessoais de saúde que ele enfrenta, ele tira até o foco, vai se dedicar à caridade através da mediunidade, e os problemas de saúde deles se tornam pequenos, próximos do bem que ele está fazendo. E isso é fantástico, e o Edivaldo coloca a situação dele, que ele teve muitos problemas de saúde, e que a mediunidade é que veio curar ele, né? Para ele se dedicar melhor ao próximo, esquecer até de si. E aí ele conseguiu avançar, e hoje ele vive quase 100 anos aí, né? Divulgando a nossa doutrina espírita, fazendo essa caridade para todos nós, né? Então, a mediunidade, meus irmãos, nesse livro, fala também que é a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quer dizer, o mundo espiritual, a luz para o mundo material, né? Que nós precisamos de ajuda, né? Então, quem faz essa ponte é a mediunidade através do médium, né? Para fazer esse trabalho de desobsessão que ocorre, né? E também para o desenvolvimento mediúnico do próprio médium. Então, é preciso que a mediunidade ela funciona dessa forma, né? Ela funciona como essa ponte que vai ajudar, os espíritos vão ajudar os encarnados, os desencarnados vão ajudar os encarnados a saber lidar com esses problemas aqui no mundo material. Ok, meus irmãos? Bom, e para finalizar, então, esse tema tão importante, né? A gente sabe que o Espiritismo, quer dizer, todas as centros espíritas, no Brasil todo, no mundo todo, né, que vem trabalhando a mediunidade, vem trabalhando os princípios básicos, né, da doutrina espírita, ele já moralizou muitos bons médiuns, esses médiuns que têm que se tornar cada vez melhores moralmente para que os bons espíritos realmente tragam as mensagens, a verdade através deles. Porém, alguns médiuns, se algum médium se tornou suspeito pelo proceder, pelos costumes, pelo orgulho, nós falamos que é o pior que tem, né? Pela falta de amor e de caridade, desconsidere a sua comunicação, né? Então a gente desconfia, né? Quando aquele médium que ele tem que ser o exemplo e ele tem que trazer sempre a verdade, né? Então, quando ele começa a tropeçar, a fraquejar, aí sim tem que apanhar o orgulho, vai ter que apanhar para ele se recomeçar tudo de novo, né? E a gente não vai considerar essas comunicações, né? Mas a gente sabe o quanto o Espiritismo, desde quando surgiu o Espiritismo, né? Quantos bons médiuns já foram formados dentro da doutrina espírita para bem servir à humanidade, né? Então, meus irmãos, nós queremos finalizar esse tema tão importante, agradecendo principalmente a Allan Kardec e aos espíritos nobres que o ajudaram, né? Pela kardecização da mediunidade, que fez com que a mediunidade tivesse disciplina moral, disciplina pedagógica, para que a humanidade atinja a próxima meta, que é o mundo de regeneração. Então, como eu falei, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então, nós temos que sair desse mundo de intuição, passar para a razão, ou de instinto primitivo para a razão e depois para a intuição. A gente ficar cada vez mais desapegado às coisas materiais e mais ligado ao mundo espiritual, porque é a nossa verdadeira vida e que é o mundo espiritual. Ok, meus irmãos? Desejo muita paz a todos.